A paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem fala é a pastora Gabriela. Eu estava aqui meditando a palavra do Senhor e me veio à memória todos os feitos do Senhor para com o ser humano, né? Nós sabemos que no princípio fez o Senhor os céus e a terra estava sem forma e vazia, e disse o Senhor: haja luz, e houve luz. Nós sabemos que foram tudo realizado e feitos no sexto dia, no sétimo, o Senhor descansou. Nós sabemos também que o Senhor fez o homem e a mulher conforme a tua imagem e semelhança, a mulher da costela, né, do Adão, colocou no jardim, e no jardim colocou tudo de necessário para que eles vivessem bem, fossem bem-sucedidos, fossem felizes, né? Eles cuidavam do jardim, o Senhor viam falar com ele pessoalmente no jardim ao cair da tarde. E a única coisa que o Senhor ordenou a eles que não comesse do fruto da árvore do bem e do mal. Nós sabemos que a Eva foi enganada pela serpente, que ela veio a comer do fruto que não deveria, ofereceu a Adão o fruto e Adão ele comeu, né? E quando Jesus ele veio, quando eles ouviram que o Senhor estava no jardim, a passear pelo jardim, a palavra do Senhor vai dizer que eles perceberam, tiveram a percepção aí que estavam nus e foram se esconder, né, atrás das árvores, enfim, para que o Senhor não visse daquele jeito. Ou seja, a consciência deles disseram para eles: vocês estão nus, e o Senhor procurando, disse Adão, Eva, e ali o Adão disse que se escondeu porque estava nu, e o Senhor, o que fez com que você soubesse, né, que você está nu? Vocês comeram do fruto da árvore? E ali eles se alimentaram, comeram do fruto da árvore, e por conta disso pagaram alto preço, porque o Senhor havia dito que se eles comessem, certamente eles iriam morrer. Nós achávamos, ou alguns acham, que a morte literal, né, comer e cair duro para trás, mas não, nós sabemos que o Senhor fez o homem e a mulher para ser eterno. Mas devido ao pecado, devido à desobediência, isso foi reduzido, né? E Adão, ele viveu aí, teve os seus dias contados e abreviados na terra, e ele viveu 830 anos por conta do pecado. A palavra do Senhor vai dizer que Eva gerou, e por conta do pecado dela, o Senhor disse: vai gerar e vai sofrer dores de parto. O Senhor fez também inimizade entre a serpente e a mulher, e a partir daí o Senhor decidiu tirá-los do jardim, né? Se eles tocaram na árvore do bem e do mal, o que lhe impediriam de tocar na árvore da vida? Se eles comessem do fruto, eles teriam vida eternamente, né? E nós sabemos que o coração do homem, a partir daí, na maioria das vezes, é inclinado por mal. Eu digo que nós não somos bons. O que nos fazem ser pessoas boas é o Espírito Santo que habita em nós. Porque, infelizmente, o nosso coração é inclinado para as coisas ruins. Então, que Deus venha fazer morada em mim, em ti, que Deus venha continuar nos direcionando, nos mostrando o caminho certo, porque se não for a presença do Espírito Santo em nós, né, nós viveremos aí uma vida constante, de altos e baixos, de lágrimas, com um vazio imenso no coração, né? Tanta gente corre atrás da felicidade, diz: quando eu tiver o carro vou ser feliz. Aí tem um carro e vê que aquele vazio não preencheu. Quando eu tiver a casa, Senhor, eu vou ser feliz. Senhor, quando o Senhor me dá um casamento, eu vou ser feliz. E aí vai buscando várias e várias coisas para suprir uma carência, uma necessidade do coração, que só a presença do Senhor pode suprir. E aí eles saíram do jardim. A palavra do Senhor vai dizer que a partir daí eles começaram a trabalhar para se alimentar, a plantar, enfim, a cuidar das coisas que estavam ao seu redor, mas com outra perspectiva. Logo após, Eva veio gerar, né? Gerou
Caim e Abel. Nós sabemos que foram o primeiro assassinato da Bíblia. Caim matou Abel por inveja, né? Ambos apresentaram oferta ao Senhor, e a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor se agradou da oferta de Abel e questionou a oferta de Caim, mas disse a ele, deu oportunidade para ele, que ele poderia melhorar. E ele não gostou da correção. O Senhor disse, Caim, o teu semblante caiu. Caim, tu tem oportunidade de melhorar. Caim, vigia, porque o pecado está espreita, Caim. E mesmo assim, diante disso, diante de apresentar ao Senhor as suas ofertas, né? Sair de um culto, vou dizer assim, Caim chama o seu irmão para poder ir e dar uma volta, né? Vou dizer assim, ir para o campo. E naquele cenário, Caim vai e mata Abel, né? O Senhor, ele questiona porque o sangue de Caim clama, o sangue de Abel, desculpa, clama a terra, e o Senhor fala, Caim, o que você fez para Abel? E ele, eu sou babá do meu irmão, eu sou cuidador do meu irmão, enfim, várias questões, e passou-se o tempo, a palavra do Senhor vai dizer que Adão e Eva gerou 7, e daí veio toda uma descendência, né? Dessa descendência, a palavra do Senhor vai dizer que nasceu aí também Noé. Noé nasceu dessa descendência, e a partir daí o Senhor foi vendo que as coisas foram se estreitando, que o coração do homem se tornou maligno. A palavra do Senhor vai dizer no capítulo 6 de Gênesis, que então quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradavam os olhos. As mesmas escolhas que muitas das vezes nós fazemos, né? Escolhemos aquilo que enche os nossos olhos, aquilo que a gente está vendo por fora, né? O estereótipo. Como não lembrar de Samuel, quando o Senhor orientou ele ir até a casa de Jessé, que de lá faria uma grande nação. Quando Samuel olhou aqueles homens robusto, bonito, falou, certamente daqui virá. Mas o Senhor não estava falando da visão ótica, né? Daquilo que ele estava vendo no estereótipo. Samuel, não é assim, não é dessa forma. Você olha o estereótipo, eu vejo o coração. Nenhum deles eu irei ungir. Certamente vamos aguardar que, né, virá outra aí. Tem algum outro filho? E ele disse, tem sim, está no campo. E aí veio Davi, nós conhecemos bem a história. O Senhor, ele vê o coração, não estereótipos. E claro que ele estava criando seus filhos para olhar e ver, aleluia, o coração, né? Antes de tomarmos qualquer decisão, nós temos que perguntar a Deus, que Deus certamente irá nos responder e nos orientar. E eles viram aquilo que agradavam eles com os olhos. Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Olha, por conta do pecado, nós vivíamos o quê? 900 anos, 830 anos, 550 anos. Por conta do pecado, isso foi reduzido. Olha o quão foi reduzido. Todas as vezes que pecamos, que transgredimos contra a vontade do Senhor, nós não sabemos o mal que estamos fazendo a nós mesmos. Que venhamos olhar para o alvo que é Cristo, e todas as vezes que errarmos, todas as vezes que pecarmos, que venhamos reconhecer o nosso pecado e nos arrepender, porque Deus, ele é Deus zeloso e misericordioso. Mas é bem verdade que eu estou falando de um tempo que o povo não se arrependia, se dava em casamento, levava a vida de qualquer maneira, já teriam aí esquecido dos preceitos do Senhor, estavam vivendo de acordo com o seu bel prazer, a sua vontade, e os fundamentos bíblicos, a vontade de Deus já não fazia diferença nenhuma nessa ocasião. Então o Senhor vai dizer no versículo 7 do capítulo 6, declarou então o Senhor,
Farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Você já parou para pensar que você é Noé nesse tempo? Né? O Senhor, nessa ocasião, ele se arrependeu ali de ter construído, de feito ser humano. Ele fez a imagem e semelhança dele. O ser humano tinha tudo para ser eterno. Por isso que ninguém quer morrer. Às vezes achamos assim, não, quando a gente vai morrer, a gente vai para a glória, né? Ai, Senhor, eu vou estar errada, né? Porque eu tenho horror da morte. Eu não quero morrer, eu quero viver. E o Senhor está te dizendo que não, nós nascemos para sermos eternos. Essa vontade, ela está enraizada na nossa alma, no nosso ser. Por isso que ninguém quer morrer, né? Mas o salário do pecado é a morte. Infelizmente, por conta da desobediência, os nossos dias acabam sendo abreviados na terra. E aí o Senhor viu a Noé no meio de uma nação corrompida, viu Noé um homem íntegro e reto. E por conta disso decide revelar a Noé que vai destruir a terra com um grande dilúvio, mas orientou Noé para que construísse uma arca, porque tinha plano de salvação na vida dele e na casa e na família dele. Muitas das vezes Deus tem nos dado a instrução de construção, de continuarmos buscando, jejuando, clamando, aleluia, porque Ele tem planos de mudança, né? A palavra do Senhor diz, eu tenho planos de bênção, não de mal ao teu respeito. Os sonhos do Senhor certamente são bem maiores do que os nossos. O Senhor tem nos dado a instrução nesse tempo, mas por conta das pessoas que convivem ao nosso redor não acreditar, né? Muitas das vezes dá conselho, para que isso, tá beata? Ah, também não é assim não. Ah, Deus é misericordioso. Não tem nada a ver, o tal de nada a ver está enraizado no nosso tempo, né? E tem a ver sim. Se Noé não tivesse obedecido a instrução do Senhor sobre a construção da arca, talvez certamente ele e a família dele teria perecido. Mas a atitude de Noé, em termos de obediência, não salvou somente a ele, salvou toda a casa, toda a família dele. Então a tua atitude nesse tempo de pandemia, a tua atitude nesse tempo, aleluia, de guerra, eu digo guerra, porque a atmosfera, se você tem sensibilidade espiritual, você vê que a atmosfera está pesada. É guerra entre o céu e a terra por vidas. O espírito da morte tem passeado pela terra e descido muitos à sepultura. Claro que alguns por permissão do Senhor e outros por conta do pecado. Pastora, tudo não é permissão do Senhor? Sim, mas tem portas que nós abrimos como legalidade, né? O Senhor é justo e por ser justo, nós colhemos certamente aquilo que nós estamos plantando. E o que nós temos plantado nesse tempo? É tempo de reflexão. O que nós temos feito com a oportunidade que o Senhor tem nos dado? Nós estamos construindo a arca que vai levar toda a nossa família, ou nós abandonamos a obra? Ou nós deixamos pela metade, pelo fato de A e B não acreditar no propósito, pelo fato de A e B zombar da nossa busca, pelo fato de A e B desacreditar dos nossos sonhos? Sabe o que a gente tem feito nesse tempo? A gente sabe da história de José, que José, ele sonhou e contou os sonhos. E nós temos feito isso, mas não por contar, por alegria de um sonho, não. É porque Deus tem nos dado nesse tempo sonhos tão grandiosos que nós mesmos não acreditamos. Então nós pronunciamos, contamos o sonho para outra pessoa e queremos que aquela pessoa, ao ouvir o nosso sonho, os nossos projetos diante dela, nos impulsione falando, não, é isso mesmo, vai dar certo, estou contigo. E aí a gente fica frustrado porque não é isso que acontece. Certamente quando o sonho é maior do que o imaginável, a gente frustra e constrange até a pessoa que está ouvindo. Eu costumo dizer que na maioria das vezes, não vou generalizar, porque tem Jonatas na terra, tem amigos mais chegados que o irmão, mas na maioria das vezes o outro fica feliz conosco, ou com um projeto, ou com um sonho, quando simila eles, ou então está abaixo deles. Quando você sobressai, meu irmão,
Acabou. Acabou. Muitas das vezes se levantam com calúnia, contenda, vem com palavras negativas, com palavras que doem mesmo para te fazer parar, desanimar. Ei, às vezes te sacode, olha a tua realidade, olha aquilo que está acontecendo à tua volta. Você não está vendo? Você acha mesmo que vai acontecer? Tira isso da tua cabeça, que é matar os teus sonhos, né? A ponto de nos julgarmos até mesmo na cisterna, para morrer, fazerem planos mesmo para nos matar. Por quê? Porque não suportaram ouvir o sonho, não suportaram ver em nós a verdade, aleluia, ver em nós o desejo de viver aquilo que o Senhor disse que viveríamos. Por isso que, às vezes, A e B não tem que acreditar nos teus sonhos. Tu não precisa de pessoas aplaudir o teu projeto e os teus sonhos. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer independente. Você acreditando é o suficiente. Creia que você vai alcançar o teu milagre. Creia que é necessário permanecer fiel, que é necessário fazer hoje o que ninguém mais faz. Pastora, para que orar? Fulano não ora e tem a vida assim. Pastor, o pastor fez isso. Pastor, eu estou sabendo de escândalos. Não importa o que você está sabendo, a salvação é individual. Você precisa buscar para si e para a tua família, entendendo que a tua atitude nos dias de hoje pode salvar toda a tua casa, né? A Bíblia diz que Noé era um homem íntegro, mas não fala sobre a sua família. Mas diz por conta de Noé, né, e da conduta, por conta da obediência de Noé, Deus salvou toda a casa de Noé. Tá vendo? Isso sim, a nossa postura hoje faz toda a diferença naquilo que vamos colher e usufruir amanhã. O que nós temos feito, hein? Qual que é a conduta? Nós temos meditado, nós temos acreditado, nós temos buscado incessantemente? Se sim, acalma o teu coração, porque por mais que o mundo esteja um caos, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você e a tua família não serás atingido. Por quê? Porque Deus está contigo, né? E quando Ele não nos livra da cova dos leões, Ele é tão grandioso que Ele nos livra na cova dos leões. E quantas das vezes nós temos sentido os leões nos entrelaçados? Quantas das vezes nós temos sentido a nossa força sendo minada? Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer que os leões não vai te devorar, porque grandes planos, grande obra Ele tem a fazer ainda ao teu respeito. Por isso, não reda o pé, não saia correndo, continue posicionado, porque fiel é o Senhor que nos prometeu. Nós sabemos que nessa trajetória, né, na busca, aleluia, constante pela presença do Senhor, nós sabemos que tem pessoas que nos abandonam, tem coisas que a gente tem mesmo que deixar para lá, tem portas que precisam ser fechadas, e é sobre isso que eu quero falar. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 16, a parte B, vai dizer assim: então o Senhor fechou a porta para o lado de fora. Tem portas que Deus sabe o quão difícil é para nós fecharmos. Tá entendendo? Às vezes a gente conduz o barco da nossa vida, da nossa história, e diz assim: Senhor, aqui eu tô sem força. Eu tô sem força, Pai, para desfazer certa amizade que tem me prejudicado. Eu estou sem força, Senhor, para romper esta aliança que tem afundado com a minha família. Senhor, eu estou sem força para largar a mão disso. Eu estou sem força para largar a mão daquilo. Senhor, eu estou viciada nisso, viciada naquilo, estou sem força. E o Senhor te diz: obedeça, entra dentro da arca, porque certas portas, filha e filhos, eu sei que vocês não serão capazes de fechar. Imagina Noé estava ali dentro, a gritaria do povo, a gente é ser humano, e claro, a gente tem um coração batendo, aleluia, vendo a gritaria do povo: socorro, Noé, os vizinhos, imagina, Noé, pelo amor de Deus, abre a arca. Deus, ele sabe que se ele tivesse pro lado de dentro, ele tinha aberto. E muitas das vezes a gente quer recuperar amizades, recuperar pessoas que o Senhor afastou da nossa vida. O Senhor já disse que não quer, afasta, mas a gente com um coração imenso que tem, sempre está abraçando, sempre está dando oportunidade, sempre está perdoando. E a gente fala: pastor, perdoar 70 vezes 7. A gente acha que perdoar é ter que andar entrelaçado, de mão dadas. Não, meu irmão, perdoar, aleluia, você perdoa
e a pessoa anda lá e você anda aqui. Perdoar, aleluia, é algo que vem do céu. Perdoa sim, mas perdoar não diz que você tem que andar agarrado, abraçado com a pessoa. Deseja felicidade a ela, ore por ela, mas mantenha distância. O Senhor, por conhecer nosso coração, há momentos na vida que quando nós estamos dentro da arca, Ele mesmo fecha a porta por fora, isso, para que nós não possamos abrir portas. Então não se frustre. Eu não consegui ajudar A, não consegui ajudar B, eu não consigo tá. Não se frustre. Tem portas que o Senhor vai fechar pro lado de fora, mas é pro nosso bem. E o Senhor nesse tempo tem falado, não turbe o vosso coração, tem eu visto e assistido as suas lágrimas, os seus medos, os seus temores. Tô contigo, vou te ajudar. Continue a construção, Deus. Continue a construção, entre dentro da arca, porque na hora certa, quem fechará a arca é o Senhor. Ele fechará por fora. Amém? Fica essa palavra, guarde na tábua do teu coração. Saiba que Deus é contigo, Deus ele é misericordioso. Estamos em uma grande obra, a qual não podemos parar. Eu quero te dizer nesta hora, ore pela pastora, ore por esta obra, que se estamos de pé abaixo do Senhor, é pela intercessão dos irmãos. Eu quero lhe dizer que Jesus te ama e eu também. Fica na paz.